Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queria lhe desejar boas-vindas para você e sua família. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar os seus filhos, que Deus possa abençoar o seu matrimônio, que Deus possa abençoar a sua juventude, que Deus possa cobrir de bênçãos todas as suas ações, todos os seus comportamentos, que Deus possa realizar maravilhas na sua vida, que Ele possa edificar a sua vida. Hoje o Senhor, Ele quer nos revelar como atingir o ápice do conhecimento. Na verdade, Ele quer nos dar a chave do conhecimento. No Evangelho de hoje, que está em Lucas 11, capítulo 47 a 53, Jesus vai falar que perseguiram e nossos pais perseguiram e mataram os profetas. Ou seja, eles abafaram a palavra de Deus. Nossos pais, nossos antepassados abafaram a palavra de Deus, ou seja, abafaram o conhecimento de Deus. E que os filhos dos nossos pais continuam edificando os sepulcros, ou seja, continuam também abafando a palavra de Deus. Mas Deus continua enviando os profetas. Mesmo nas perseguições, Deus continua enviando os profetas, para que a humanidade conheça e reconheça que a palavra de Deus, ela deve ser propagada, deve ser estimulada, mesmo diante as perseguições. O conhecimento de Deus, ele deve ser revelado e não perseguido. No entanto, a palavra de Deus vem dizer que depois de tanto tempo, os filhos continuam edificando os sepulcros, ou seja, cometendo os mesmos erros. Ou seja, abafando a palavra dos profetas. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 11, capítulo 47 ao 53. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias,
que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, atualmente, nos dias de hoje, como antes, como diz o texto, na época dos nossos pais, né? Deus continua sendo revelado. A promessa de Deus continua sendo revelada. E aqui, particularmente, nesse trecho do Evangelho, revelada por seu Filho Jesus Cristo. A promessa de Deus revelada é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, por intermédio de Jesus, apesar de ser revelada, também continua sendo abafada, né? Continua sendo abafada, amordaçada. As gerações, as nossas gerações, as gerações atuais, continuam a edificar os sepulcros. Os pais mataram os profetas, amordaçaram a palavra de Deus. E a geração de hoje continua a praticar os mesmos erros. Continua a edificar os sepulcros, como diz lá no versículo 48. Vamos repetir este versículo então, que diz assim: vós servis assim de testemunha das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Querendo dizer que nossa geração continua a cometer os mesmos erros. Ou seja, continua a amordaçar a palavra de Deus. É isso que quer dizer o versículo 48. Ou seja, os filhos, nossa geração, continua a acompanhar os pais. Se os pais erram, os filhos continuam errando. Se o testemunho dos pais é de afastamento da palavra de Deus, é de amordaçar a palavra de Deus, os filhos continuam a se afastar da palavra de Deus e a amordaçar a palavra de Deus. Por quê? Porque foi isso que eles aprenderam através dos testemunhos dos seus pais. Querendo dizer para nós que precisamos também dar testemunho a essa geração, aos nossos filhos, ensinar a palavra de Deus
a eles. Ensinar que a chave do conhecimento vem através de Deus, vem através da palavra de Deus. Nossos pais foram responsáveis pela continuidade dos erros cometidos hoje. Mas ainda há tempo. Nós precisamos ter em nós, ter a certeza de que a chave do conhecimento é a palavra de Deus. Não podemos mais continuar sendo responsáveis pela continuidade dos erros da humanidade. Porque enquanto apenas um, não tiver bem, a igreja também não vai bem. Porque a igreja não é simplesmente o prédio. O prédio é a instituição. A igreja propriamente dita é o povo reunido. Somos nós reunidos. E se esse povo não vai bem, a igreja também vai padecer. É preciso proliferar, propagar a mensagem de Deus através de Jesus Cristo. A chave do conhecimento é a palavra de Deus. Mas por que aconteceu isso no começo dos tempos, né? Porque não escutaram os profetas, não escutaram a palavra de Deus. Lá no versículo 49 é bem claro isso. Vejamos só. Por isso também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Profetas e apóstolos são aqueles que falam e agem em nome de Deus. Mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. Então o que é que aconteceu? Perseguiram os profetas, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, mataram os apóstolos, perseguiram e mataram aqueles que revelaram a palavra de Deus, que anunciaram a palavra de Deus, que agiram em nome de Deus, porque não escutaram os profetas. Nós hoje temos o papel de ensinar as novas gerações por meio da chave do conhecimento. E qual é a chave do conhecimento? Qual é o ápice do conhecimento? O ápice do conhecimento é a palavra de Deus. Não há literatura maior, mais completa que a palavra de Deus. Portanto, precisamos através desses ensinamentos desse evangelho de hoje, cindir, interromper esse ciclo de continuados erros, porque não escutamos os profetas, porque não escutamos a palavra de Deus e porque não as colocamos em prática.
Portanto, peça a Deus hoje. Peça a Deus para que você possa aceitar que o maior conhecimento maior para a humanidade é a ciência de Deus. Ou seja, tudo por Deus revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, peça ao Espírito Santo que você possa aceitar que através do conhecimento de Deus, através do acolhimento da palavra, é que nós podemos mudar, alterar, converter os nossos comportamentos, para que nós sejamos testemunhas vivas da ação de Deus para as novas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que hão de vir, para que esse erro, esse erro não continue a ser propagado. Que a palavra de Deus, que o conhecimento de Deus possa superar qualquer erro dos nossos antepassados. Para que a palavra de Deus possa ser incorporada em nós, para que nós não mais pratiquemos os mesmos erros, as mesmas contravenções dos nossos antepassados. Nós te pedimos, Senhor, através do teu Santo Espírito. Amém. Deus é mais.